Pessoal, Pestalozzi foi um educador suíço que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, e ele é considerado por muitos o pai da pedagogia moderna. Por isso, a gente vai fazer uma leitura dos passos pedagógicos pestalozzianos e ver como é que nós conseguimos aplicar isto à liderança. Então, nosso assunto de hoje é Pestalozzi e liderança. Esses passos, eles foram criados para facilitar o aprendizado do aluno. Então, o objetivo de Pestalozzi era, na relação aluno-conteúdo, inserir um elemento facilitador, que é o professor. E nós vamos ver que, de uma maneira muito parecida, nós podemos aplicar isso também ao profissional e a sua relação com o trabalho. Será que os passos pestalozzianos vão nos ajudar, como líderes, a facilitar essa interação do profissional com o trabalho? Vamos ver. O primeiro passo de Pestalozzi, vou colocar aqui na forma de uma escada, o primeiro passo na pedagogia pestalozziana é o amor. O amor aqui pelo objeto do ensino. E a gente pode entender aqui amor como sendo interesse, curiosidade, satisfação daquele objeto que se quer aprender. Então, o professor é, em primeiro lugar, um facilitador desse interesse da criança em relação ao objeto que está sendo ensinado. O segundo passo é a percepção. A percepção, ela pode ser cognitiva ou ela pode ser sentimental. Na verdade, uma combinação dos dois. É a ampliação do círculo em torno do objeto que está sendo ensinado, fazendo entre esses focos, entre essas entidades, uma relação, estabelecendo relação de causa e efeito. Isso tudo entra na percepção. E por fim, a linguagem, que é falar daquilo ali. Linguagem. Pestalozzi dizia algumas coisas muito interessantes, né? A primeira coisa, que o objetivo da educação não era um objetivo simplesmente cognitivo, não é o de aperfeiçoar as noções escolares, mas de preparar para a vida. E aí ele falava do amor e dizia: o amor, a manifestação do amor é a salvação do mundo. Ele situava aqui uma necessidade, né? Então aqui a gente pode falar de outras palavras também: interesse, curiosidade, satisfação. A partir disso a gente consegue entender por que ele chamava as pessoas que falavam, ou seja, tentavam avançar para a linguagem sem terem esse amor, de
Então não teriam aqui, e chamava esse aqui de faladores sem amor. Uma vez que você consegue despertar interesse, curiosidade, satisfação na criança, você passa a provocar essa criança para que ela aumente o seu ciclo de percepção. O Pestalozzi dizia que a criança tem em si consciência clara do objeto de que quer falar. E ele ainda falava: linguagem sem percepção forma tagarelas sem cabeça. Tagarelas sem cabeça. E a percepção é aqui, a ampliação aqui tem causa e efeito, relações entre os conceitos, etc. Muito bem. Nós temos, em relação a esses 3 níveis, algumas posturas alguns sintomas nós vamos conversar sobre eles. Em relação, por exemplo, ao amor, ao interesse, à curiosidade, à satisfação, a gente pode ter aqui uma relação do aluno com o conteúdo ou do profissional com o trabalho baseada em coisas como o dinheiro. Não quero meu dinheiro. Ou eu posso ter essa relação baseada em valor, na criação de valor. Eu vejo valor naquilo, seja um valor pessoal, seja um valor coletivo. Eu posso ter aqui a postura da inércia, a passividade, a inércia, ou eu posso ter a postura ativa, uma postura de ação, uma postura de decisão. Posso ter aqui uma ligação conjuntural. É aquela criança que vai estudar o conteúdo porque vai fazer a prova, é absolutamente conjuntural. E aqui eu tenho a estrutural. Ou então o profissional que vai fazer aquele trabalho porque ele é mandado fazer. Aqui eu falo muito do verbo estar. Eu falo do verbo ser. Aqui eu falo em fazer. Aqui eu falo em querer fazer. É diferente. As pessoas podem fazer sem querer fazer. A diferença daqui para cá é justamente o amor. Aqui eu falo de indiferença. E aqui eu falo de interesse. Então essas posturas aqui, do lado esquerdo, são posturas que quebram o piso do amor. E essas aqui, que viabilizam esse piso do amor. Quando eu, em primeiro lugar, eu estabeleço necessidade de ser um facilitador, seja como professor para as crianças, seja como líder para as pessoas que trabalham comigo. Eu preciso olhar logo de saída esse nível pestalozziano número 1, que é o amor. Depois eu posso passar para o nível da percepção. E aqui na percepção, eu também tenho algumas posturas, alguns sintomas que precisam estar sob a minha atenção. Então aqui eu vou falar sobre desvalorização de outras áreas. Essa aqui é uma área que eu não preciso me preocupar, eu já tenho
conhecimento suficiente da minha área, ou seja, eu não estou ampliando o meu círculo de percepção. Ou então eu posso ter a postura aqui do conhecimento, buscar o conhecimento. Eu aqui tenho a característica do improviso. Ou então, eu posso trabalhar na preparação. Aqui eu tenho a característica da imitação. Como se a imitação, seja a imitação do professor, seja a imitação do líder, ela fosse um caminho para o aumento de percepção. E aqui eu tenho a busca do fundamento como forma de ampliar a percepção. Aqui eu tenho a procedimentalização. A procedimentalização pura faz aquele que o procedimento vai mandar fazer. Aqui eu tenho a procedimentação mais a sensibilidade. Para poder entender como é que neste caminho aqui eu estou inserindo a figura do líder. Estou inserindo a figura do professor. Estou inserindo o fator humano. Eu posso aqui ter um sintoma que é muito comum, que é o simplismo. Aquele que não tem percepção sobre a conjuntura, sobre a visão do todo. Eu tenho a tendência que ele tenha soluções simplistas para as coisas. Aqui eu posso ter a visão global. Aqui eu tenho uma outra postura muito comum, que é o imediatismo. Se eu for resolver coisas rápidas, eu tenho que ser imediato, mas nem sempre eu preciso transformar isso em imediatismo, né? Se tudo é urgente, nada é urgente, porque isso é uma falta de perspectiva que a percepção promove. E aqui eu tenho um outro sintoma, finalmente, que é o da surdez. Não, obviamente não é a surdez física aqui, é uma falta de interesse em ouvir. E aqui eu tenho uma escuta ativa. E esses sintomas e essas posturas vão construindo, então, a minha capacidade ou incapacidade de ser um elemento facilitador desse segundo passo da construção de um conhecimento sólido. E, finalmente, aqui no terceiro passo, eu tenho também os meus sintomas ou as minhas posturas, né? Um deles, se a gente for colocar aqui, né, esse aqui é a quebra desse fundamento. Esse aqui é o fundamento funcionando. Aqui eu tenho, por exemplo, a frieza ao falar, né? Ou então eu posso ter um cuidado ao falar. Duas posturas completamente distintas. O conhecimento de uma linguagem adequada gera o cuidado, mas sem perder a objetividade. Aqui a preocupação é passar o mico. Passar o mico. Eu vou falar o suficiente para eu me livrar daquele problema, né? Aqui a postura é resolver. Aqui importa o fim. Aqui o fim importa, mas também importam os meios. É preciso fazer a coisa certa do jeito certo.
Aqui você vai ver muito o medo, ou sendo imposto ou sendo sentido, né? E contra ele a gente tem a transparência. Aqui a gente tem a inconclusão. A gente pode chamar também de enrolação na hora de falar. E aqui a gente tem a assertividade. E mais uma vez aqui a gente tem a possibilidade de, em construindo os passos anteriores de uma forma sustentada, a gente conseguir também fazer esse último passo na direção de uma construção, seja de conhecimento, seja de um trabalho mais justo, mais prazeroso, mais completo e do qual se possa falar com propriedade. Então aqui no primeiro a gente vai ganhar o senso de propósito. Aqui no segundo a gente ganha um senso de seriedade, no sentido mais forte da palavra, porque a gente coloca as coisas em perspectiva, e aqui com a linguagem a gente vai atingir os resultados. Não é possível chegar, segundo Pestalozzi, a resultados sem seriedade, seriedade sem propósito. Não é possível falar de algo que não se percebe, são tagarelas sem cabeça, nem falar de algo que não se ama, são faladores sem amor. E aí, a nossa reflexão final é: como eu, como líder, tenho facilitado a interação das pessoas da minha equipe com o trabalho? E uma segunda pergunta: como é que eu tenho valorizado a minha própria interação com a liderança, com a gestão e também comigo mesmo? Eu tenho seguido, tenho respeitado o meu ser humano nessas ações? Amor, percepção e linguagem? Eu tenho construído um conteúdo pedagogicamente robusto e sustentável que possa realmente fazer com que a minha equipe se desenvolva? Ou eu tenho só buscado resultados de curto prazo não sustentáveis? Ficam as perguntas para todos. Obrigado.